E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se Deus quiser, sim. Se tem algum probleminha, aquela gripe, olha, a virose está muito complicada na cidade e acho que em todo o país. Espero que logo, logo vocês estejam 100% com a graça de Deus e é isso que eu realmente peço a Deus por vocês sempre, que Deus oriente, proteja e abençoe cada um de vocês. E, amigo, amiga, nesse vídeo a gente vai tratar sobre esse Grêmio e Ceará. O jogo acontece no Rio Grande do Sul, Arena do Grêmio, e o Ceará precisa de mais um bom resultado fora de casa. Para manter aquela média, lembrem-se que quando chegar a parte final dos jogos desse segundo turno, o Ceará vai ter aquele trio complicado, né? Vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Flamengo, vai jogar com o Palmeiras. Eles podem estar brigando pelo título. Os jogos serão ainda mais difíceis do que foram na reta final do primeiro turno. Então, é bom se garantir chegar aos 45 pontos antes das 3 últimas rodadas do Brasileirão. E talvez essa pontuação passe por jogos como esse, diante do Grêmio, que é um bom time, que é muito difícil de ser batido em casa, mas que é menos difícil do que, por exemplo, você enfrentar um Flamengo como o Ceará vai enfrentar fora de casa na reta final do Brasileirão. Então, importante fazer os pontos agora. Fácil? De jeito nenhum. Mas impossível? Também não. Então o Ceará precisa tentar. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E o goleiro Bruno, em que espera, né, fazer mais uma boa partida, porque ele acredita que está vivendo o seu melhor momento na carreira. Acredito que mais uma vez eu estou vivendo o meu melhor momento, né, na carreira. E eu fico feliz, né, de estar podendo viver esse momento vestindo essa camisa, né? Camisa tão pesada, não é fácil jogar no Ceará, responsabilidade muito grande. E como deve ser o time do Ceará para esse jogo? Particularmente, eu promoveria o retorno do Marcos Vitor à zaga. Marcos Vitor não tem problema de contusão, não tem nenhuma questão clínica, então é a opção do treinador. Já percebi, né, pelas entrevistas, às vezes que a gente já conversou com o Condé, e pelas ações, pelas escalações do Condé, que ele opta pelo Marlon, que ele prefere o Marlon ao Marcos Vitor. Mas eu entendo que futebol é momento e o Marcos Vitor vive um bom momento. Suas últimas partidas no Ceará foram muito boas. Não quer dizer que ele nunca vai errar. Quer dizer que ele vive um momento melhor do que o Marlon e, no meu ponto de vista, mereceria a titularidade. É claro que a questão é o treinador é que define essas coisas como estratégia, como todas as outras coisas, e vai ficar, claro, com o Léo Condé. Espero que o Matheus Maia volte também, aí já é uma questão que ele se recuperou de uma contusão, então, é claro que treinamento, questão de avaliação física, e às vezes, no caso de uma contusão até clínica, é que vão dizer, e o Léo Condé tomará a definição final em relação a isso, mas seria muito bom vermos o Marcos Vitor de volta à zaga e vermos também na lateral esquerda o Matheus Maia, que, no meu ponto de vista, é titular. E você, hein? Já dá para comentar sobre o assunto? Bem, a gente vai falar muito sobre isso no vídeo, e aí você pode, seguindo nessa malada, conversar com a gente em relação a isso. Eu tenho dado uma dica aqui, que é um especialista elétrico. Às vezes na sua casa você tem a tendência de, não, eu tenho as ferramentas, então vou mexer na parte elétrica. Mas você tem instrução para isso? Se você não tem, você pode tomar um choque, e isso nunca é legal. Então, consulte o nosso especialista elétrico. Ele pode resolver o seu problema de origem elétrica no seu lar rapidamente. Além disso, ele pode também trazer toda a informação para a eletrificação da sua casa que você está construindo ou daquele cômodo a mais, seja ele um banheiro onde você quer colocar um chuveiro elétrico, além de toda a iluminação, o banheiro também precisa da eletrificação, independente disso, e você pode também utilizá-lo para alguma reforma que você vai fazer na sua casa e precisa de uma mudança no painel elétrico, na localização da parte elétrica da sua casa. Então, dê um toque para o nosso especialista elétrico e ele atende você
em toda a região metropolitana de Fortaleza. Você já deixou o like no nosso vídeo? É óbvio, você já sabe dos nossos destaques que a gente vai conversar aqui, você já conhece o modus operandi, né? Como é que a gente trabalha por aqui. Então, o seu like já pode ser deixado na plataforma, vai nos ajudar demais. E se você é daqueles que esquece lá no final, então deixa o like logo, garante aí a sua aprovação ao vídeo. Eu agradeço muito que você aprove e impulsione os nossos vídeos através do seu gostei, joinha, ok, legalzinho, como você quiser chamar. O importante é que você está aprovando o vídeo e sinalizando essa aprovação para a plataforma. E para sua inscrição aqui no canal, tem toda a facilidade. Você vai para a página principal do canal e lá você clica no inscreva-se. No mesmo instante vai virar mais um inscrito no nosso canal e poder ativar através do sininho todas as notificações. Assim, quando um vídeo novo for postado, você vai ser um dos primeiros a receber a informação pela plataforma. É por isso que são todas as notificações, né? Vídeo novo, a plataforma te notifica, você já pode ficar por dentro das nossas informações. Agora, a gente vai para um recado de Primos Motopeças e no retorno vamos conversar sobre esses assuntos. Vamos tentar entender que Ceará precisa ser esse diante do Grêmio para buscar um bom resultado em Porto Alegre. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Amigo e amiga, Grêmio na vida do Ceará, né? Já aconteceu isso lá no início da competição, vocês lembram que logo de cara o Ceará empatou contra o Red Bull Bragantino, vencia 2-0, tomou 2-2, voltou para o jogo em casa, havia uma certa desconfiança que Ceará será esse, e o Ceará venceu o Grêmio e partiu para uma sequência de vitórias, uma sequência importante de triunfos em casa no início desse campeonato brasileiro. E esses triunfos, eles são importantes para até aqui manter o Ceará sempre como um time que está acima ali na zona de rebaixamento, sempre brigando pelo menos pela parte de meio da tabela, e essa pontuação ela faz toda a diferença. Então, agora o Ceará também fora de casa está buscando pontuação. Eu falei nos destaques iniciais que ela é muito importante. Lembrem-se que o trio final de jogos do Ceará é um trio muito complicado. É importante que o Ceará consiga pontos lá, mas é importante que ele chegue lá já com mais de 45 pontos, já brigando por outras coisas que não sejam apenas a sua permanência na Série A. Para isso, vai ter que tentar abiscoitar alguns pontos fora de casa, e esse com o Grêmio é um daqueles que eu penso que não é impossível. Dos últimos adversários que o Ceará enfrentou fora de casa, o Grêmio é o adversário que o Ceará tem mais chances de pontuar. Vamos pensar aqui, o Ceará pontuou contra o Cruzeiro, mas olha a campanha do Cruzeiro, olha o que é que o Cruzeiro faz no Brasileiro, e vejam, ali também o Ceará barrou uma continuidade de jogos do Cruzeiro sem derrota em casa. É muito difícil conseguir isso. Depois foi o Palmeiras. O Ceará perdeu, mas fez uma partida muito boa, que poderia ter almejado um ponto ou até 3, porque abriu o marcador. E depois o Bahia já foi pela Copa do Nordeste, mas é um time de campeonato brasileiro, e vejam como foi o jogo em si. E transferindo para essa partida, a situação do Grêmio é um pouco diferente. O Grêmio, por exemplo, ele foi eliminado agora há bem pouco tempo da Copa Sul-Americana. Ele foi derrotado pelo Alianza Lima, um jogo em Lima, no Peru,
por 2-0. No jogo da volta, o Alianza Lima foi até o Rio Grande do Sul, nesse mesmo estádio que o Ceará vai jogar com o Grêmio neste sábado à noite, e apenas o empate em 1-1. Então, pela derrota fora, o Grêmio acabou eliminado da Sul-Americana. O que significa isso? Que o Grêmio não é uma equipe impossível de ser batida dentro do seu estádio. Isso foi feito, inclusive, pelo Sport há bem pouco tempo nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente esquecer essa questão da Sul-Americana, é bom que a gente entenda que o Alianza Lima não é um dos grandes clubes sul-americanos do momento. É um time forte, tem a questão do jogar em casa, tem a questão da altitude, mas não é um dos grandes times do momento. Então, o Grêmio perdeu para um time mais do mesmo, regular, dentro dos clubes sul-americanos, do movimento de futebol sul-americano desse instante. Depois, a gente pega ali as 4 últimas partidas do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ele venceu o Fortaleza por 2-1 em casa, demonstra que não é um time que também se entrega em casa, costuma, né, fazer o seu resultado. Venceu o Fortaleza por 2-1. Depois ele saiu para enfrentar o Fluminense, perdeu por 1-0. O resultado também comum, normal. Voltou a jogar em casa contra o Sport, e aí o resultado que não é comum. O Sport venceu por 1-0. Por que não é comum? Primeiro, não é muito comum o Grêmio perder em casa, mas principalmente não é comum o Sport vencer. Foi a primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. Foi diante do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, por 1-0. E depois o Grêmio sai para jogar contra o Atlético Mineiro, vence por 3-1. O que faz pensar que o Ceará tem que olhar para o Grêmio como um time perigoso, tem bons jogadores, tem um bom elenco, tem um bom treinador e pode sim fazer com que o Ceará tenha dificuldades, principalmente com o Ceará jogando fora de casa. Mas, olhando todo dos últimos resultados, dá para ver que não é um time impossível de ser batido. Então, o que eu estou dizendo aqui? É possível vencer? É possível vencer. Mas é fácil? Não, não será fácil. O que o Ceará vai precisar fazer? Vai precisar de mais um jogo onde ele cumpra, arrisca o que ele tem tentado nos últimos jogos fora de casa. Primeiro, uma estratégia de jogo. Quando ele tem uma estratégia para cada partida, normalmente uma estratégia que ele segura, principalmente o início do jogo, quando joga fora de casa, porque no início o adversário vai, a torcida está ali, o grito do torcedor, então tem que segurar, não pode tomar gol no início, porque isso prejudica as situações do Ceará. Claro que contra o Cruzeiro, o Ceará tomou um gol no começo e conseguiu mudar as coisas, mas não é sempre que isso acontece. O normal é você precisar fazer primeiro, ou seja, pelo menos não tomar o gol no início, e é isso que o Ceará vai tentar fazer. Então, cumprir a risca em estratégia de jogo é condição para conseguir um bom resultado. As marcações individuais, principalmente os laterais, os zagueiros, os volantes, elas precisam ser muito bem feitas. Hoje em dia, no futebol brasileiro, quando você quebra uma linha, principalmente quando você quebra a segunda linha de marcação, dificilmente não vai acontecer do teu atacante, do teu meia que chega na área, ficar de cara a cara para marcar o gol. E aí a questão de chutou para fora, o goleiro fez uma grande defesa, mas você não pode levar isso em consideração. Você tem que fazer o possível para que o seu time sofra o mínimo possível de agressões do adversário. Então, a marcação individual, a ausência de erros individuais, principalmente saída de bola, principalmente tomar aquele drible bobo, um erro não forçado. O Ceará não precisa, não pode ter a marcação individual, precisa ser muito precisa. Ela necessita ser precisa para que esse tipo de chance não seja doada para o adversário. E, claro, errar o mínimo possível. Aí está aquela questão que eu falei há pouco do passe na saída de bola, mas também a marcação. Às vezes você dá um bote errado e o adversário passa com a bola. Então, o Ceará precisa do erro mínimo. Eu não digo zero porque somos humanos, né? É difícil o erro zero, mas errar o mínimo possível, sim. E aí, o Ceará precisa de uma coisa que ele tem tido dificuldade. Principalmente teve contra o Bahia, e eu acredito que por isso aconteceu a eliminação na Copa do Nordeste. Que ele precisa ser cirúrgico quando ele avança contra o adversário. Ou seja, a transição ofensiva ela precisa ser cirúrgica. O passe, a execução técnica, se necessitar,
do drible em progressão. O drible em progressão ele é muito mais fácil do drible parado, né? Você pega parado o adversário e faz um drible, né? Garrincha era mágico nisso, a gente vê as imagens até hoje, mas é algo muito difícil. Então, o drible em progressão ele é mais possível, principalmente para atletas que têm a velocidade, como sua característica básica. Se ela tem jogadores assim. Então, se ela precisa ser cirúrgico nisso. Na hora que fizer a transição ofensiva, o passe não pode falhar, o drible em progressão tem que ser certo, muitas vezes é para o lado errado, ele precisa ser para o lado certo, e o passe decisivo, que pode se transformar numa assistência, ele também precisa ser muito bom. E não dá nem para deixar de falar, né, que a finalização, que é a execução final dessa transição ofensiva, ela precisa ser perfeita, porque o Ceará não vai ter tantas oportunidades assim. É um time que joga na casa do adversário, é um time que vai precisar jogar fechado e que, quando tiver as oportunidades, vai precisar marcar os gols. Se a gente olhar para isso, jogadores de velocidade podem ser muito importantes, né? O Ceará já tem um Galeano que é titular do time, um jogador que joga em velocidade, joga em transição. Às vezes ele é um pouco prejudicado, mas é uma necessidade. Ele é prejudicado porque ele tem que voltar para fazer a marcação. Aquilo gera um desgaste. Ele volta tanto quanto o lateral, muitas vezes, porque ele vai marcar o lateral adversário para que o Fabiano não sofra, né, um 2-1 em cima dele. Então o Galeano está sempre ali para fazer isso. E é claro que se ele se desgasta marcando, ele tem dificuldades ofensivas, ele chega ao final do jogo já desgastado, porque correu muito, ou porque quando se toma uma bola, ele está lá atrás marcando, ele não está lá na frente esperando. Então há esse prejuízo, mas é algo necessário. Se ele não fizer isso, é claro que o tempo todo o Fabiano fica um só para marcar dois, e obviamente isso não é possível. Mas aí quem entra no jogo já no segundo tempo, vai ter que fazer essa marcação, mas quem está mais desgastado é o cara que ele vai marcar e não ele. E isso ajuda. É o caso do Paulo Baia, que entrou e fez isso, inclusive, numa jogada interessante no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, aquele quase gol, aquela quase assistência, quase gol do Pedro Raul. Por quê? Porque enquanto ele estava lá atrás, ele recebeu a bola lá atrás, porque enquanto o adversário dele está desgastado de 90 minutos, ele entrou no segundo tempo, está novinho em folha. Isso pode acontecer com o Rodriguinho, isso pode acontecer com o Pedro Henrique, que também tem velocidade para puxar contra-ataque. O que eles precisam é errar o mínimo possível e, se houver um acerto nessa progressão e o acerto no passe, a chance de gol para quem joga buscando o contra-ataque e consegue ter atletas de velocidade para fazer essa bola chegar redonda no campo de ataque, olha, isso pode realmente acontecer. Então o Ceará precisa disso, esse é o caminho também para um bom resultado diante do Grêmio. Claro, diante de tudo isso, não dá para deixar de ter uma defesa sólida. A gente não pode pensar só no ponto de vista ofensivo, se o time vai fazer 2 gols ou vai tomar 5. Né? Isso não é possível. Não é o que acontece no Ceará, é só para dar um exemplo aqui. Então, precisa de ter uma defesa sólida. A defesa é sólida, tem sido sólida durante todo o campeonato. Há erros aqui e ali, como eu disse, humanos somos, impossível a questão do erro zero, mas vem sendo sólida e eu tenho visto que o Bruno tem crescido, inclusive, uma característica que era muito ruim dele, a bola alta cruzada ali na pequena área, que ele muitas vezes não segurava, muitas vezes nem conseguia socar a bola, hoje ele já segura a maioria, hoje ele já soca as bolas, ele não deixa as bolas chegarem ali facilmente na sua área, e o próprio Bruno acredita estar vivendo o melhor momento na sua carreira. É verdade, né? Acredito que, mais uma vez, eu estou vivendo o meu melhor momento, né, na carreira. E eu fico feliz, né, de estar podendo viver esse momento vestindo essa camisa, né? Camisa tão pesada, não é fácil jogar no Ceará, responsabilidade muito grande. Mas graças a Deus, a comissão técnica, o Léo Condé, o Marcão, o Everaldo Santana, a gente tem um relacionamento muito bom entre os goleiros, a gente se respeita muito, nosso ambiente de trabalho é muito bom. E isso com certeza faz a diferença, né? E não só isso, né? Muito trabalho, muito treino, muitas conversas que ajudam o nosso desempenho, né? A gente tem uma responsabilidade grande e jogar no Ceará mais uma vez não é fácil. Espero poder ajudar cada vez mais a equipe e agradeço mais uma vez ao Ceará, aos torcedores, ao Léo Condé
toda a comissão, todo o apoio que eu venho recebendo. Espero dar continuidade nesse trabalho e levar o Ceará em altos patamares. Vocês sabem que o Bruno ele já jogou contra o Grêmio, inclusive no Campeonato Gaúcho, né, quando jogava na equipe do Caxias. Então, ele conhece o que é o Grêmio, ele sabe o que é jogar contra o Grêmio na arena do Grêmio, ele sabe de todas essas dificuldades e instado a falar sobre isso. Ele acredita que o modelo que o Ceará está utilizando nos jogos fora de casa precisa ser mantido, esse modelo de um time forte, um time que não deixa o adversário se criar no campo ofensivo, mas também acredita, como a gente, né, falou inclusive há pouco, que as questões ofensivas precisam ser melhoradas para um bom resultado na Arena do Grêmio. Com certeza, né? Nosso time tem se portado muito bem fora de casa, né? A gente vem fazendo grandes jogos, principalmente defensivamente. A gente está conseguindo, apesar de ter tomado gols em muitos jogos, eu acho que a gente está conseguindo suportar bem a pressão do adversário, né? Foram adversários que têm muitas virtudes, muitas qualidades. Então, a gente tem que ser, acredito eu, mais certeiro assim no último passe ali na frente ali. E com certeza a gente pode sair vitorioso. A nossa equipe vem mostrando isso fora de casa. E eu acredito que a gente possa buscar algum ponto aqui e, se Deus quiser, né, trazer para a capital. E como é que deve ser esse time do Ceará para enfrentar a equipe do Grêmio? A gente sempre tira como base os últimos jogos, mas o último jogo do Ceará foi pela Copa do Nordeste. O Condé não poderia utilizar todos os atletas, né? Os novatos, por exemplo, não estavam inscritos. O Matheus Bahia e o Marcos Vitor, jogadores que foram emprestados sem ônus pelo Bahia, não poderiam jogar. Então, será, acredito, um time diferente, principalmente por conta dessas questões. Além disso, o Fernando Sobral, que foi titular contra o Bahia, está suspenso, completou a série de 3 cartões amarelos. No Brasileirão ele não pode jogar nessa rodada, então já tem uma mudança obrigatória confirmada. Eu espero, sinceramente, que venham mais, porque eu tenho uma outra perspectiva do time. Vamos conversar juntos em relação a essa questão. O Bruno no gol, né, sem dúvida nenhuma, o Fabiano na lateral direita, e aí o primeiro homem da zaga já é um questionamento meu. Eu acredito que o Marcos Vitor deve voltar e deve ser titular. As últimas partidas, do meu ponto de vista, o credenciam para ser titular no lugar do Marlon. Óbvio, é uma opção do treinador do Condé. Eu sempre tenho dito aqui, o treinador vê os treinos, o treinador sabe os pormenores que a gente não tem conhecimento, mas o que a gente vê são os jogos. E até onde eu vi, o Marcos Vitor deveria ser o titular. Ao lado do William Machado, completando ali a dupla de zaga, e, se possível, com o Matheus Bahia na lateral esquerda. E aí o se possível vem da questão realmente clínica. Mas a informação que eu tenho é que ele viajou porque já estava recuperado e deve voltar à lateral esquerda, que é uma ótima notícia. O Matheus Bahia é o titular, sem dúvidas, da lateral esquerda do Ceará. No meio-campo, o Dieguinho, obviamente mantido, talvez seja hoje o atleta mais regular do Ceará dentro dessa temporada 2025, o Rodriguinho, um jogador que erra pouco e que ofensivamente ajuda, defensivamente marca bem. No meio-campo, com a posse de bola, é um dos atletas que mais ajuda, né? Ele não tem uma característica extremamente técnica, com lances rebuscados, bonitos, como por exemplo o do Mugni, mas são lances importantes, ótimos lançamentos, progressões com a bola. É um jogador muito importante hoje para o time do Ceará e o meio-campo funciona muito melhor quando o Dieguinho está em campo. É ótimo poder contar com ele para essa partida também. O outro volante, em lugar do Fernando Sobral, que está suspenso, vai cumprir a suspensão contra o Red Bull Bragantino, ele completou o 3º cartão amarelo dessa série, a volta do Richarlison, que eu entendo até que é titular, e que não jogou na partida contra o Bahia, porque o Condé vê o Richarlison e o Sobral ali equiparados, características são diferentes, mas eles são equiparados tecnicamente.
e como o Sobral já não poderia jogar essa partida, então o Sobral jogou ali e o Richardson joga contra o Grêmio. Acredito que deva ser o Lourenço, esse terceiro homem. Tivemos o Mugni contra o Bahia, mais uma vez o Mugni com algumas dificuldades, não fez uma boa partida, mas nem só por isso, porque o Lourenço vem jogando muito bem e, sobretudo, vem se destacando nesses jogos fora de casa. Então, o Lourenço, com a questão de ser um jogador com dúbia função, ele sim tem alguma característica técnica para passe, para lançamento, para bola parada, mas ele também tem a característica de marcar. Quando você joga fora de casa, isso é muito, muito importante. Então, chutar de fora da área, né, é algo muito importante também. O Lourenço deve ser o terceiro homem ali no meio campo. E no ataque, eu acredito que o Condé vai manter aquilo que ele vinha fazendo, ou seja, ele vai ter o Galeano por um lado, o Ailon pelo outro e o Pedro Raul centralizado. Eu sei que já não é dessa partida que ele voltou a ter a opção do Pedro Henrique, então talvez ele possa pensar em colocar o Pedro Henrique ali, mas eu particularmente manteria esse trio com o Galeano, com o Ailon e também com o Pedro Raul. E aí, as trocas durante o jogo são outras questões. Vamos falar das possíveis estreias. O que pode ter o Ceará de estreia para esse jogo? Ainda não o Vina, que não viajou, segue um trabalho intensivo. O trabalho vai seguir na próxima semana e talvez no outro final de semana contra o Juventude, o Vina seja uma opção e possa fazer a sua estreia. Para esse jogo, as estreias que podem acontecer são do Vinícius Zanocelo, que é o volante, e a estreia também do Rodriguinho, que já tinha ficado no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino, mas ali a opção foi pelo Paulo Baia, o Rodriguinho acabou ficando no banco apenas, fazendo parte daquele grupo pela primeira vez desde que chegou a equipe do Ceará. Então, notem que não teremos no banco de reservas o Fernando Sobral, que tem entrado em todas as partidas. Ele nem sempre é titular, mas quando não é, sempre entra nos jogos. Então, é muito possível que Vinícius Zanocelo tenha a sua oportunidade de fazer a sua estreia. O Fernando Sobral está suspenso, não está no banco. O Zanocelo é a opção ali de marcação para o meio-campo, que pode ser muito bem utilizada pelo técnico Léo Condé. E entre os jogadores que estão no banco, o Paulo Baia, tenho quase certeza que vai jogar. A jogada que ele faz no final do jogo contra o Red Bull Bragantino o credencia a ser uma arma importante para fim de jogo contra o Grêmio, para tentar, talvez, na busca do contra-ataque, fazer um gol que pode ser importante para as pretensões do Ceará na partida, e o próprio Rodriguinho que tem características parecidas, com um pouco mais de técnica, com um pouco mais de condição de tabela, de passe, é um jogador que até atua também pelo meio de campo, é um outro jogador que pode também ser utilizado pelo técnico Léo Condé e fazer sua estreia. Acho muito possíveis essas estreias, além de ser bom também ter mais uma vez a opção do Pedro Henrique, mais um atacante, que é a opção para o técnico Léo Condé nessa partida. Então, o Léo tem boas opções, quer para fazer as primeiras partidas de alguns jogadores, as estreias de alguns jogadores, quanto para a sua ideia realmente de jogo, as suas necessidades no jogo. O Léo acaba tendo no banco de reservas atletas que podem ajudar bastante a equipe do Ceará nessa partida contra o Grêmio. O que você pensa? O Grêmio é esse bicho-papão ou você acha que mesmo na arena do Grêmio dá para trazer um bom resultado? Esse time que a gente passou, você entende que seria esse? Tem algum pensamento sobre algum jogador que poderia entrar nessa equipe do Ceará para essa partida? E sobre a forma de jogar. Eu tenho visto algumas pessoas reclamando, o Ceará é muito defensivo, o Condé demora muito para soltar os seus atacantes. O que é que você acha, o que é que você pensa disso, o que é que você entende em relação a isso? Será que é a mesma questão da diferença técnica entre as equipes que faz com que o Ceará seja mais precavido do que adversários tecnicamente melhores? Ou você acha que já está demais, que o Ceará deveria se soltar um pouco mais mesmo jogando fora de casa? São questões que eu deixo para o seu debate, para você deixar nos comentários, para a gente, quem sabe, dialogar sobre isso e conversar um pouco mais sobre esses aspectos. O fato é que Grêmio e Ceará se encaram 9 da noite deste sábado na Arena do Grêmio. É um jogo difícil,
mas reputo também como um jogo bem possível do Ceará buscar uma pontuação fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E é hora de pedir para você que deixe o seu like. A importância do like, né, é muito grande aqui na plataforma, porque ele determina a sua aprovação para o nosso vídeo. Então, você clicar ali no legalzinho, no joinha, no gostei, como você preferir, faz toda a diferença para nós, porque a plataforma começa a observar o quanto vocês entendem que o vídeo é importante e o quanto as pessoas que assistem os nossos vídeos gostam dos vídeos também. Então, deixe a sua aprovação e eu agradeço muito por você deixar o seu like conosco. Na hora em que você deixa o like, eu sempre lembro, você é um inscrito aqui no nosso canal? Se você já fez sua inscrição, eu agradeço a inscrição no canal. Não esqueça, se você não ativou, de ativar as notificações com todas para receber os nossos vídeos. Mas se você ainda não é inscrito no canal, eu quero instá-lo a se inscrever. Se você tem dificuldade de chegar na nossa página principal para fazer a inscrição, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Lá na descrição eu deixei o primeiro link dela, para você ir para a página principal do canal. Você clica no link, vai ser direcionado à página principal. Lá você vai achar inscreva-se, você clica no inscreva-se e no mesmo instante vira um inscrito no nosso canal. Sendo inscrito, você vai no sininho, ativa todas as notificações e todos os vídeos novos serão notificados para você. E é claro, você está trabalhando, está fazendo alguma coisa, vou aguardar um pouquinho aqui, já guarda para assistir esse vídeo já já. Não quero assistir agora, quero ficar logo informado. Então você assiste os nossos vídeos, você comenta, você dá o like, você vai ter a condição que a plataforma vai te dar de ser um dos primeiros informados sobre os novos vídeos do nosso canal. É por isso que é importante ser inscrito, é por isso que é importante ativar todas as notificações. Amigos e amigas, fiquem com a proteção de Deus e nosso compromisso continua vivíssimo. Se Deus nos permitir, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!